Olá pessoal, tudo bem? Eu queria fazer uma explanação rápida aqui sobre um assunto muito recorrente em que, seja nas redes sociais, seja pelas interações lá no WhatsApp, pessoas, concurseiros me perguntam sobre a questão desses contratados temporários, contratados permanentes, aqueles contratados por excepcional interesse público, aqueles contratados que estão preterindo as vagas dos aprovados e classificados nos concursos públicos. Então, essa é uma pergunta de extrema relevância nesse momento, seja de pandemia, de excepcionalidade, seja como um todo, no geral, para questões de concurso público. Algo que difere são os contratados que são admitidos por excepcional interesse público. Esses contratados, eles podem sim ser admitidos pelas administrações públicas. A própria Constituição Federal, ela expressa isso de forma clara em seu texto constitucional. Quais são esses tipos de contratados por excepcional interesse público? São aqueles contratados que estão substituindo, por exemplo, servidores públicos efetivos que estão sob licença, que estão afastados, estão gestantes, estão doentes, mas que são afastamentos e licenças que são coisas temporárias e não permanentes, não é? Ou então essas questões de admissão de contratados por excepcional interesse público nos momentos de pandemia, nesses momentos de excepcionalidade. Então, nesses casos, a administração pública ela tem viés constitucional, tem viés legal para exatamente assim proceder. Ela vai, edita uma lei, no caso da administração pública, o município, o estado, a União, ela vai, edita uma lei e assim faz com que esse tipo de contratação ele tenha validade legal, porque ele tem exatamente viés constitucional. Ocorre que a gente vê diuturnamente, habitualmente, as administrações aí públicas contratando de forma precária, sem ser temporário, sem ser por excepcional interesse público, ao invés de na contestação ela dizer que é por excepcional interesse público e provar, assim não faz. São aqueles contratados permanentes que estão há anos e até há décadas admitidos e mantidos e renovados esses contratos nas administrações públicas. Esses contratados permanentes, eles estão lá de forma irregular, de forma precária, e não poderiam estar. Porque se existem esses contratados permanentes, é porque a administração pública prova que existe carência e necessidade de preenchimento daquela função para o cargo em que o concurso público ele vai então ser criado, né? Existe uma lei que cria o cargo e o concurso público ele vai fixar as vagas de acordo com aquela lei. Mas, para existir aquela vaga, aquele cargo, tem que haver uma lei anterior, certo? Então, quando os concursos públicos eles são, então, realizados, esses cargos, essas vagas, têm que estar fixados no edital, como todos nós já sabemos. Então, se existem esses contratados aí permanentes, é porque a administração pública ela tem, sim, a necessidade de preenchimento daquela função, daquela vaga. Então, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, existem poucas vagas previstas no edital, mas esses contratados eles são mantidos após a homologação do concurso, após as convocações, nomeação e posse dos aprovados. E aí é onde está a brecha para vocês, concurseiros, aprovados e classificados em concurso, provar a existência antes da homologação do concurso, que é a existência desses contratados, e após a homologação, que é para exatamente dizer que existiam lá atrás muitos contratados e ainda são mantidos após a homologação do concurso, onde com essa prova você vai classificar essa prova sua dos contratados como exatamente preterição de vaga, algo ou alguém está ocupando a sua vaga num concurso público que você ficou aprovado dentro ou fora do número de vagas. Então é muito importante que você tenha em mãos a prova para você pedir numa ação judicial, quando houver essa irregularidade de contratações, para pedir sua nomeação numa ação judicial. Nessa ação judicial você vai provar, olha, existe contratados antes, carência, e existe contratado depois da homologação do concurso, que aí é a preterição de vaga. Esses contratados, eles vão ter que ser provados se são por excepcional interesse público ou se são realmente contratados precários. Nessa ação judicial, a administração pública vai ter que provar. Se não provar,
Então, é a mesma coisa de estar dizendo que existem esses contratados que são precários e essas contratações elas realmente estão preterindo as vagas dos classificados do concurso público. E para isso, logicamente, você quando tiver essa comprovação em mãos, documentada, procurará então um advogado especialista em causa de concurso público para exatamente ingressar com a medida judicial cabível para satisfazer o seu direito, a sua vaga e a nomeação em posse ao cargo em que você restou classificado no certame. Então, essas explanações que eu fiz é exatamente para vocês entenderem que essas perguntas são recorrentes e essas distinções elas são necessárias de explicar para que vocês tenham essa informação em mãos. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.